Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! O terror domina as nossas estreias da semana nos cinemas. Dos 3 filmes que eu tenho para comentar, 2 são de terror. E é sobre eles que eu falo nesse vídeo. Ainda nessa semana tem vídeo sobre o outro filme que está saindo, que é a comédia Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda. Continuação de Uma Sexta-feira Muito Louca, aquele filme com a Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan fazendo mãe e filha que trocam de corpo. Então, se você não quiser perder esse vídeo e os muitos outros que a gente traz por aqui falando de cinema e também de streaming, não deixe de fazer a sua inscrição, dar o like, comentar, compartilhar. Eu quero você sempre junto comigo e esse é o modo disso acontecer, tá bom? Agora, o terror está no ar. Como eu disse antes, esse gênero está contemplado com 2 estreias nessa semana nos cinemas. Começamos esse tour sinistro com A Hora do Mal. Em uma pequena cidade, várias histórias se cruzam sobre um mesmo pano de fundo, o misterioso desaparecimento de várias crianças. O terror ainda é um dos gêneros mais teimosos do cinema, enquanto os dramas e as comédias, que são a base do cinema, estão migrando das telonas para as telas da TV e as telinhas dos celulares, o terror ainda resiste, inundando as salas dos shoppings, disputando espaço com os blockbusters. Dificilmente se passam 2 ou 3 semanas sem um filme novo do gênero. Às vezes até mais de um, como é o caso dessa semana, né? Com A Hora do Mal e Drácula, uma história de amor eterno, sobre o qual eu falo daqui a pouquinho. Mas vamos falar a verdade, que eu não tô aqui para enrolar ninguém, né? A maioria não presta. É mais do mesmo, é caça-níqueis para tomar uma grana dos fanáticos pelo gênero, ou do pessoal que curte aquela bagunça em turma que muitas vezes os filmes de terror proporcionam, ou até aquele programa de casal, aquele medinho que faz a gente grudar em quem tá perto. Mas, de vez em quando, e infelizmente não é tão comum quanto a gente gostaria, aparece um filme que realmente vale a pena, que se destaca nesse mar de mediocridade. Isso aconteceu em 2022, com Noites Brutais, que no streaming pode ser assistido por quem assina os canais Telecine. Não chega a ser exatamente uma história super original, e nem eu espero isso dos filmes hoje em dia, mas é tão bem dirigido, tão bem realizado, e sim, surpreendente, o que vale muito, que eu recomendo. Pois bem, esse filme é escrito e dirigido por Zach Cregger, um sujeito que já tinha feito 2 filmes antes, os pouco conhecidos Miss Março, A Garota da Capa, de 2009, e The Civil War on Drugs, de 2011. Aí ele ficou quase 11 anos sem trabalhar em longas-metragens. Aliás, ficou 11 anos. Até voltar fazendo sua estreia no terror com esse Noites Brutais que eu acabei de comentar. E agora ele faz seu segundo filme no gênero, com A Hora do Mal. E Noites Brutais foi tão elogiado e tem tanto prestígio que esse novo filme do Zach Cregger foi disputado pelos grandes estúdios. Isso antes sequer de ele ter o roteiro pronto. Universal, Sony e Netflix entraram em leilão para ficar com o filme. Mas a improvável vencedora foi a New Line, uma subsidiária da Warner Bros. Pesou nisso a tradição no terror que o estúdio tem. Ele é a casa de Invocação do Mal, Premonição, A Hora do Pesadelo, entre muitos outros. Pesou muito também a garantia de um lançamento nos cinemas, e não direto para o streaming. Também a liberdade criativa total que foi dada para o Zach Cregger. Ah, sim, claro. E um Pix de 8 dígitos para a conta dele. Sim, 8 dígitos significa pelo menos 10 milhões de dólares. A aposta foi tanta que ele ganhou para trabalhar um elenco ainda mais estrelado do que o de Noites Brutais, que tinha o Bill Skarsgård como o nome mais conhecido. Aqui temos Julia Garner, a surfista prateada do novo Quarteto Fantástico, Josh Brolin, que foi a voz e a base para a captura de movimentos do Thanos, também na Marvel, e Alden Ehrenreich, que foi o Han Solo no filme Solo desse personagem tão importante de Star Wars. Mas os produtores queriam ainda mais. Tentaram Rooney Mara, de Entre Mulheres e Beco do Pesadelo, ótima atriz. Tentaram Elizabeth Olsen, mais uma da Marvel, né? É a Feiticeira Escarlate. Mas as 2 recusaram. E tentaram, por que não? Ele, o onipresente, o cara que já estrelou 3 filmes no ano, 2 deles ainda passando nos cinemas.
Pedro Pascal, de Gladiador 2, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos e Amores Materialistas. Mas ele também recusou por conflito de agenda com o personagem do Doutor Fantástico. E o entusiasmo, que começou antes mesmo de existir um roteiro, continuou depois do filme pronto. As exibições teste foram muito bem, com as pessoas que tiveram essa oportunidade de ver o filme antes de todo mundo, dizendo que ele tem um equilíbrio perfeito entre drama, terror e, veja você, até mesmo comédia, na linha dos filmes de Sam Raimi, como Evil Dead e Peter Jackson, do Sam Raimi, né, como Evil Dead, e Peter Jackson, como Fome Animal, além da lembrança de filmes como Parasita e O Chamado, e o estilo de roteiro do maravilhoso Magnolia, de Paul Thomas Anderson. Nesse lance, né, das diferentes histórias que se cruzam. A Hora do Mal está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa, atenção, 18 anos e duração de 2 horas e 9 minutos. E ao contrário do que vai acontecer nos Estados Unidos, onde o filme também está estreando nessa semana, aqui não vamos ter sessões às 2h17 da madrugada, que é a tal Hora do Mal, o momento em que as crianças do filme desaparecem. Uma pena, eu iria em uma sessão às 2h17 da madrugada. E você? Agora vamos para o outro lançamento de terror da semana nos cinemas. É Drácula, uma história de amor eterno. Depois de perder a esposa em circunstâncias trágicas, um príncipe do século XV rompe com Deus e se torna um vampiro. Cerca de 400 anos depois, ele se depara com uma mulher idêntica a seu antigo amor e vai atrás dela. Histórias de vampiros são um clássico do cinema de terror. Dentro desse universo, um personagem reina absoluto: Drácula, quase sinônimo de vampiro. A história do vampirão Mor já foi contada inúmeras vezes, imaginada e reimaginada, mas poucas vezes com fidelidade à obra literária original, de autoria do irlandês Bram Stoker e publicada em 1897. E aí não vale nem a pena entrar na discussão de até que ponto essa história é ou não baseada em fatos, no Conde Vlad Dracul e sei lá mais o que. Fato é que entre as versões que se aproximam mais do livro, vale mencionar a adaptação delirante e excelente que Francis Ford Coppola dirigiu em 1992, com Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, e o mais recente e também ótimo, principalmente do ponto de vista técnico, Nosferatu, de Robert Eggers. Pois a versão de Luc Besson, essa que está estreando agora, também bebe da fonte literária. Mas esse francês maluco é incapaz de fazer algo convencional. Pro bem ou pro mal, ele é bastante estiloso e não tem medo de arriscar. A história de por que ele resolveu se entregar justamente a essa adaptação é meio sem pé nem cabeça. Em 2023, ele trabalhou com o ator Caleb Landry Jones no filme Dogman. E aí ele disse que gostou tanto de trabalhar com ele e achou que ele era um ator tão talentoso que ele quis repetir a experiência assim que possível. E aí começou a procurar um personagem que se encaixasse no Caleb. E concluiu que esse personagem era o Drácula. Então tá bom. Mas esse não foi o único talento com o qual o Luc Besson se cercou. Ainda no elenco ele conta com o incrível austríaco Christoph Waltz, que foi indicado a 2 Oscars de ator coadjuvante e ganhou os 2, sempre sob a direção de Quentin Tarantino, em Bastardos Inglórios e em Django Livre. Para a trilha sonora, ele conseguiu ninguém menos que Danny Elfman, colaborador frequente de Tim Burton, 4 vezes indicado ao Oscar, e que trabalhou também em filmes como Liga da Justiça e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E na equipe de produção, ele ainda arrumou um jeito de colocar na folha de pagamento o historiador Martin Maris, que ficou com o cargo de consultor, o mesmo que ele exerceu em outro filme sobre o vampiro maior de todos, Drácula, a Última Viagem do Deméter. Você pode até achar que já viu filmes de Drácula demais, mas, pelas lentes de Luc Besson, nada é comum. Drácula, uma história de amor eterno, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 2 horas e 9 minutos. Tchau!